Oxe, povo da roça, ajeita o corpo aí, que a prosa que eu trago hoje é pra cabra macho, pra quem tem coragem de encarar o que o escuro esconde. É daquelas histórias que metem medo lá no fundo, que faz a espinha gelar e o coração querer sair pela boca. Lá no meio daquele mato fechado, no açude esquecido pelo tempo e pelo mundo, mora um bicho que não é feito desse planeta. Um lobisomem das antigas, das histórias que ninguém conta em voz alta, porque quem conta às vezes nunca mais volta a dormir tranquilo. Dizem que ele aparece quando a lua some e a noite vira um manto negro que engole tudo. Quem já escutou sabe que não é mentira de quem bebeu demais, não. É medo que carrega nome, que faz os olhos ficarem atentos e a mente ficar alerta, esperando só um uivo rasgar o silêncio da madrugada. Essa criatura tem garras que cortam a carne e um olhar que atravessa a alma, deixando a gente exposto, nu, sem defesa. Eu não sei se foi o diabo que mandou ele para cá ou se é coisa da própria natureza revoltada. Mas a verdade é que esse lobisomem não perdoa quem pisa naquela mata na hora errada. Presta atenção, porque a noite é traiçoeira e o silêncio dela é cheio de segredos que só o vento leva, mas que também podem voltar para te buscar. Se o teu pé já pisou naquele chão, já sentiu o cheiro da morte no ar, sabe que a história não acaba bem para quem encontra essa fera. O bicho não é só força bruta, é astuto, é cruel, e sua caça é um espetáculo de horror que ninguém quer ver, mas todo mundo fala baixinho. Então, se tu és homem de verdade, segura firme essa história que vou contar, porque ela é feita de medo, sombra e desespero. E pode ser que depois dela, tu nunca mais queira olhar para a escuridão do mesmo jeito. Porque o que acontece no açude quando a noite cai, meu amigo, é coisa que não se esquece nunca. E o sol pode até nascer, mas a sombra daquele lobisomem fica para sempre no coração da gente. Então, segura firme e presta atenção, porque o que eu vou dizer agora pode ser a última coisa que você vai querer ouvir, ou até acreditar. Era uma noite dessas que a gente nunca esquece. Eu tinha decidido ir até o açude lá no fundo do sítio, sabe? Aquela água parada, calma, que reflete o céu estrelado como um espelho antigo, guardando segredos que só quem conhece o sertão entende. Pensei que ia ser uma noite tranquila, só eu e o barulho da natureza, aquele silêncio pesado que parece encher tudo ao redor. Estava cansado da correria do dia, da labuta no campo, e queria só descansar a cabeça, deixar o corpo se entregar ao sossego que só o interior sabe dar. Quando cheguei, a noite já tinha caído de vez. O céu parecia mais escuro que carvão, só com as estrelas brilhando lá no alto, como olhos curiosos que observavam cada passo meu. O vento soprava leve, trazendo um frescor que quase fazia arrepiar a pele, misturado com o cheiro da terra molhada e das plantas que cercavam o açude. Eu sentei na margem, olhando a água parada, e sentindo o peso daquele silêncio que não é silêncio de verdade. É um silêncio que carrega histórias, memórias, algo que a gente não vê, mas sente no peito. Foi ali, naquele momento, que um calafrio estranho me percorreu. E eu soube que não estava sozinho, mesmo que não tivesse um som ou uma sombra para confirmar isso. Fiquei ali quieto, tentando me convencer de que era só a minha imaginação. A cabeça cansada criando fantasia. Mas o tempo passava e o silêncio parecia ganhar corpo, ficando mais denso, como se algo estivesse se aproximando, sem pressa, sem fazer barulho, só deixando um vazio por onde passava. A escuridão parecia mais escura, como se a noite tivesse engolido o mundo e me deixado ali, vulnerável, exposto. Meu coração começou a bater mais rápido, um tambor estridente dentro do peito, e a respiração ficou curta, como se o ar fosse rarefeito. Olhei para trás, para a mata que cercava o açude, e senti o peso daqueles olhos invisíveis. Quis levantar e ir embora, mas algo me prendeu ali. Talvez fosse a curiosidade do medo, aquela mistura doida que a gente sente quando sabe que algo ruim está chegando, mas não consegue fugir. Respirei fundo, tentando controlar o tremor das mãos,
E foi então que escutei um barulho, um sussurro, um estalo seco de galho quebrando na mata. Eu sabia que não era nenhum bicho comum, não era um veado ou um cachorro. Era diferente, mais pesado, mais lento, como se a própria floresta estivesse respirando um segredo obscuro. Cada minuto ali parecia durar uma eternidade. A escuridão parecia viva, me envolvendo, me puxando para dentro dela. O cheiro do mato, da água, da terra, tudo se misturava com um aroma estranho, um odor que não sei descrever direito, mas que fazia a pele arrepiar e o estômago revirar. Foi quando senti o medo verdadeiro, aquele medo que não dá para disfarçar, que te paralisa e te faz perceber que a noite guarda muito mais do que a gente imagina. Naquele instante, minha mente começou a vagar por histórias que ouvia desde menino, das prosas de antigos da roça, sobre criaturas que habitam a mata à noite, lobisomens que rondam o sertão, mistérios que ninguém conta direito, mas que todos respeitam. Eu sempre fui homem da ciência, das coisas palpáveis, mas ali, naquele açude, no meio daquela solidão, a lógica parecia escapar, e eu me senti pequeno diante do desconhecido. E assim, sentado à beira d'água, com o coração disparado e o corpo tenso, eu comecei a perceber que aquela noite não seria como as outras. Algo estava por vir, algo que mudaria para sempre a minha vida e a maneira como eu enxergava o mundo. A solidão que me trouxe até ali virou uma prisão invisível. Eu estava cercado pelo silêncio, pelo escuro e por algo mais. Algo que ainda não mostrava a cara, mas que fazia a terra inteira tremer com a promessa de um perigo que eu jamais poderia imaginar. O vento parou de soprar. As estrelas pareciam esconder o brilho, e eu fiquei ali, sozinho com o medo, esperando que a noite revelasse o que estava por trás daquele açude silencioso e das sombras que dançavam entre as árvores. E foi nesse momento, naquela escuridão profunda e nesse silêncio sufocante que eu percebi. Eu não estava mais só. O terror daquela noite estava só começando. Depois daquele silêncio sufocante que parecia carregar o peso do mundo, eu ainda não sabia o que me esperava ali naquela noite no açude. O coração disparado, o corpo tenso e a mente inquieta, tentando encontrar uma explicação racional para aquele clima estranho. Foi então que ouvi, bem longe no meio da mata, os primeiros sinais de que eu não estava sozinho. Passos. Não eram passos comuns, não. Eram passos pesados, ritmados, como se um gigante estivesse caminhando lentamente, sem pressa, mas deixando um som que ecoava na escuridão. No começo, tentei me convencer que podia ser um animal grande, talvez um boi solto ou um veado que se aproximava do açude para beber água. Mas aquele barulho era diferente, tinha uma firmeza, uma cadência que fazia o chão parecer vibrar a cada pisada. Não era qualquer coisa da natureza. Era algo que parecia ter um propósito, uma intenção de estar ali, bem perto de mim. Eu podia ouvir o leve ranger de galhos se quebrando, o sutil farfalhar das folhas sob o peso daquela criatura invisível. E isso só aumentava a angústia que já me consumia. Fiquei imóvel. O medo me congelou no lugar. Cada fibra do meu corpo estava alerta, os sentidos aguçados como nunca antes. O vento parecia ter parado. O silêncio ao redor se tornou um manto pesado, e os passos pareciam se aproximar cada vez mais. Eu podia quase sentir a presença daquele ser por perto, espreitando, observando cada movimento meu, como se o tempo tivesse desacelerado e tudo ao redor girasse em torno daquele som persistente e ameaçador. Lembrei das histórias que escutava quando criança, contos que os mais velhos da roça contavam ao redor da fogueira, falando do lobisomem que rondava as matas nas noites de lua cheia, da criatura que se escondia entre as sombras e atacava os desavisados. Eu sempre achava que eram só lendas, mas ali, naquela noite, tudo parecia ganhar vida. Aquele som pesado, ritmado, era a batida do coração de um monstro que talvez existisse mesmo,
um monstro que caminhava lentamente pela mata escura, vindo em minha direção. Meu corpo tremia, as mãos suavam frio, e eu comecei a sentir o peso da solidão ainda mais forte, como se o mundo tivesse se fechado só para mim e aquela criatura. Tentei não fazer barulho, não queria chamar atenção, mas cada respiração parecia um grito silencioso dentro daquele silêncio assustador. O medo era tão intenso que parecia rasgar minha alma, e a vontade de fugir era enorme, mas algo me impedia. Talvez fosse o fascínio do terror, a curiosidade misturada com o pavor, aquele sentimento louco que só quem já esteve à beira do perigo conhece. Os passos continuaram a se aproximar e então eu pude ouvir algo mais. Um som estranho, gutural, quase um sussurro misturado com um rosnado baixo, vindo de dentro da mata. Meu sangue gelou. Aquela não era uma criatura comum. Era algo diferente, algo que não pertencia ao mundo dos vivos como eu conhecia. O som crescia, tornando-se mais forte, mais presente, e eu sabia que estava cada vez mais perto do que eu mais temia. Foi quando comecei a pensar no que poderia fazer, onde poderia me esconder, se ainda tinha chance de escapar daquela presença que se aproximava. Mas a mata era densa, o terreno irregular, e eu não conhecia cada detalhe daquele lugar como achava que conhecia. Eu estava perdido, exposto, uma presa fácil para quem quer que fosse que estivesse ali, caminhando silenciosamente por entre as árvores. Cada passo era como um martelo batendo em meu peito. Cada estalo de galho quebrado me lembrava do perigo iminente. Eu podia ouvir a respiração ofegante, o farfalhar do pelo e a força da criatura que se movia com uma lentidão cruel, controlada, como se estivesse brincando comigo, deixando o medo crescer a cada instante. O tempo parecia desacelerar, e eu podia jurar que a noite ganhava uma cor diferente, mais escura, mais densa, como se o próprio ar ao redor tivesse ficado pesado e difícil de respirar. A sensação era de que aquela criatura era a dona daquele lugar, do tempo, da escuridão. E eu, um simples homem, era apenas um visitante inesperado, um intruso que tinha acordado um pesadelo adormecido. Naquele momento, quase podia sentir o olhar daquela criatura, mesmo sem vê-la. Era um olhar frio, penetrante, cheio de uma inteligência selvagem e uma fome que não se saciava. Eu queria gritar, correr, mas minhas pernas não obedeciam, meu corpo estava preso pelo medo e a mente girava entre o desejo de lutar e a vontade desesperada de fugir. A cada passo que se aproximava, meu coração batia mais forte e eu sentia que o momento do confronto estava chegando. A floresta parecia sussurrar segredos antigos, histórias de horrores que se escondem na escuridão do sertão, segredos que a maioria das pessoas prefere esquecer. Eu estava no meio daquela história agora, no centro do medo que até então só existia nas palavras dos velhos da roça. E assim, ali parado, com os passos pesados da criatura cada vez mais próximos, eu comecei a me preparar para o que viria. O medo dominava, mas uma parte de mim ainda lutava, tentando encontrar uma saída, um plano, uma chance de escapar do que eu sabia que não era deste mundo. Eu não sabia o que viria depois, mas naquele momento, com os passos da mata ficando cada vez mais altos, eu soube que minha vida jamais seria a mesma depois daquela noite no açude. Quando o cheiro veio, foi como se o tempo tivesse parado por um instante, como se toda a natureza ao meu redor tivesse se silenciado para me deixar sentir aquilo com toda a intensidade. Não era um cheiro comum, nada que eu tivesse sentido antes nas andanças pelo sertão ou mesmo na rotina diária do sítio. Era um odor pesado, forte, quase palpável, que invadiu minhas narinas e se espalhou pelo ar como uma névoa venenosa. De repente, o ar parecia mais denso, difícil de respirar, e cada inspiração trazia um arrepio profundo que descia até o fundo do meu ser. No começo, tentei racionalizar, pensando que poderia ser algum animal morto na mata,
algum bicho que tivesse morrido e começado a apodrecer. Mas não era só um cheiro de decomposição, era diferente. Era uma mistura de terra úmida, algo de podre e um toque selvagem que não conseguia explicar. Parecia um presságio, um aviso, algo que fazia a pele arrepiar e o estômago revirar. E mesmo assim, não conseguia afastar meu corpo daquele lugar. Fiquei parado ali, quase hipnotizado pelo medo e pela curiosidade, sentindo o cheiro se intensificar e se misturar com o vento que começava a soprar novamente, agora carregando aquele odor por toda a mata, como se estivesse espalhando um segredo horrível para o mundo. Cada respiração era um desafio, e eu podia sentir meu coração martelando forte, o suor escorrendo pela testa e as mãos tremendo. Era como se o cheiro carregasse uma presença, um ser invisível que eu não podia ver, mas que eu sabia que estava ali, perto de mim. Me lembrei das histórias que ouvi na infância, das lendas que os mais velhos contavam, falando sobre criaturas que não são deste mundo, que habitam as matas e saem à noite para caçar os incautos. Lobisomens, diziam, seres amaldiçoados que carregam um cheiro podre, uma marca da escuridão que habita suas almas. Eu sempre desacreditava. Achava que era conversa para assustar crianças, mas agora, ali, sentindo aquele cheiro na pele, comecei a duvidar de tudo que eu acreditava. O vento trouxe um farfalhar de folhas, um som leve, quase um sussurro vindo da mata. E o cheiro ficou mais forte, me envolvendo como um manto pesado e sufocante. Eu queria me mover, fugir daquele lugar, mas meu corpo parecia colado ao chão, preso pelo terror que crescia dentro de mim. Aquele odor não era só um cheiro, era uma ameaça, uma promessa de que algo estava chegando, algo que eu não podia ver, mas que podia sentir com todos os meus sentidos. Minha mente girava, tentando entender o que estava acontecendo, mas as respostas eram fugidias, se escondendo na escuridão da noite e no silêncio da mata. Eu sabia que não podia ficar ali para sempre, mas a vontade de fugir era paralisada pela força daquele cheiro, pela presença invisível que parecia me segurar, me envolver, como se a noite tivesse me enredado em seus braços sombrios. A cada instante, o cheiro se misturava com o som dos passos que eu tinha ouvido antes, fazendo uma sinfonia aterrorizante que dominava a noite. Eu podia quase ouvir a respiração pesada da criatura. Sentia o peso dela se aproximando e o medo crescia como uma sombra escura dentro do meu peito, consumindo qualquer vestígio de coragem que eu tivesse. Olhei para o açude, tentando encontrar alguma esperança na calmaria da água, mas até o reflexo das estrelas parecia ter desaparecido, apagado pela escuridão que dominava tudo ao meu redor. A mata estava viva, pulsando com um poder antigo, e eu era só um homem pequeno e frágil diante daquela força invisível. O cheiro parecia contar uma história antiga, uma história de dor, sofrimento e morte, uma história que eu não queria fazer parte, mas que já estava marcada em meu destino naquela noite. Eu sentia como se a criatura estivesse ali, invisível, me observando, estudando cada movimento, esperando o momento certo para revelar sua presença terrível. O medo tomou conta de mim completamente. Eu queria gritar, chamar por ajuda, mas minha voz estava presa na garganta, sufocada pelo pânico e pela escuridão que parecia me engolir. Eu estava sozinho, cercado por sombras, pelo cheiro que congelava a alma e pelo silêncio pesado que antecedia a tempestade. E foi ali, naquele momento, com o cheiro forte invadindo meus sentidos e o medo consumindo minha razão, que eu percebi que estava prestes a enfrentar algo que nunca imaginei ser real. Algo que mudaria para sempre a minha vida e a forma como eu veria o mundo, para além das luzes do dia e das histórias contadas nas noites de luar. Eu não sabia ainda o que viria a seguir, mas aquele cheiro, aquela presença, eram o prenúncio de um encontro que eu jamais poderia esquecer. Eu estava ali,
parado na beira do açude, sentindo o ar ao meu redor mudar, ficar pesado, denso, quase sufocante. Não era só o silêncio da noite, nem o frio que começava a se espalhar pelo meu corpo. Era algo mais. Algo que eu não conseguia explicar, mas que invadia meus sentidos com uma força estranha, uma presença invisível que parecia me envolver devagar, como se o próprio ar estivesse sendo contaminado por um segredo antigo e terrível. De repente, um cheiro apareceu. Um cheiro forte, que não vinha de flores nem de mato. Era um odor pesado, quase podre, misturado com algo selvagem, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Eu tentei ignorar, mas era impossível. O cheiro entrou nas minhas narinas, invadiu minha cabeça e trouxe um arrepio que desceu até o fundo da minha alma. Foi como se aquele odor tivesse o poder de congelar meu sangue, de fazer o coração acelerar e a mente disparar, sem conseguir encontrar explicação. Eu olhei para a mata ao redor, para a escuridão que parecia esconder tudo e nada ao mesmo tempo. O cheiro parecia vir de lá, do meio das árvores, vindo devagar, como se alguém estivesse se aproximando silenciosamente, carregando aquele fedor como um aviso, como um prenúncio de que algo estava muito errado. Era um cheiro que falava de morte, de perigo, de algo que a gente não deveria ver nem sentir. Minha respiração ficou curta, o peito apertado, e cada vez que eu tentava inspirar o ar para me acalmar, o cheiro ficava mais forte, mais presente, até que parecia me sufocar. Eu senti o corpo inteiro tremer e as mãos começaram a suar frio. O medo tomou conta de mim, de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Não era só medo do escuro, nem da solidão. Era um medo antigo, primitivo, que vinha de algum lugar dentro de mim. Uma parte que sabia que aquela noite não seria como as outras. Eu tentei dar um passo para trás, mas minhas pernas pareceram pesar 1 tonelada. A sensação era que o chão estava se abrindo sob meus pés e que eu estava sendo puxado para dentro daquela escuridão, preso por algo invisível e implacável. O cheiro parecia se intensificar, me envolvendo como um manto pesado e sufocante, um abraço frio da morte. Eu me lembrei das histórias que ouvi na infância, das conversas na cozinha da roça, quando os mais velhos falavam baixinho sobre as criaturas que habitam as matas do sertão, os lobisomens que se transformam na lua cheia e perambulam pelos campos atrás de suas presas. Eu sempre pensei que eram só histórias para assustar os meninos, mas agora, naquela noite, sentindo aquele cheiro estranho e arrepiante, comecei a duvidar de tudo. O vento soprou de novo, trazendo com ele o farfalhar das folhas e um som leve, quase um sussurro vindo da mata. O cheiro ficou mais forte, mais vívido, e eu pude sentir a presença daquela coisa invisível mais próxima do que nunca. Era como se ela estivesse me observando, estudando cada movimento meu, esperando o momento certo para aparecer. Eu queria gritar, chamar por ajuda, mas a voz morreu na garganta. O medo havia me calado completamente. Eu estava só, cercado pela escuridão, pelo silêncio e pelo cheiro que congelava a alma. A mata parecia viva, pulsando com uma energia antiga e ameaçadora, e eu sabia que não havia para onde fugir. Cada segundo ali parecia uma eternidade. O cheiro, o silêncio, o medo, tudo se misturava numa dança macabra que me deixava cada vez mais tonto, sem forças para reagir. Eu sentia que estava prestes a ser engolido pela noite, por aquela presença misteriosa e terrível que habitava o açude e a mata ao redor. Foi nesse momento, com o cheiro forte invadindo meus sentidos e o medo me consumindo, que eu percebi que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Eu não sabia ainda o que estava vindo, mas sabia que não seria nada bom. A criatura que carregava aquele cheiro estava perto e eu não tinha para onde correr. Meu coração batia tão forte que parecia querer explodir. A respiração estava rápida, o corpo tremendo e a mente buscando desesperadamente uma saída.
Mas a noite tinha me aprisionado e eu estava preso naquela armadilha invisível, esperando o que viria a seguir. E então, o silêncio que dominava tudo foi quebrado por um som gutural, um rosnado baixo e ameaçador vindo da mata. O cheiro se tornou quase insuportável e eu soube que não estava mais sozinho. A criatura estava ali, perto, escondida nas sombras, pronta para revelar sua verdadeira face. Eu queria correr, gritar, fugir, mas as pernas não obedeciam. O medo me dominava por completo, e eu só podia esperar o que viria naquela noite de terror no açude. Eu estava ali, naquela escuridão que parecia engolir tudo ao meu redor, quando finalmente consegui distinguir uma forma entre as sombras da mata. No começo, não conseguia acreditar no que meus olhos estavam vendo. Aquela figura enorme, de pele grossa e coberta por pelos escuros, parecia saída de um pesadelo antigo que só existia nas histórias que contavam ao redor do fogo. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha e ameaçadora, cortando a escuridão como dois faróis sinistros, e suas garras afiadas reluziam à luz da lua que conseguia escapar entre as copas das árvores. Meu corpo congelou, paralisado pelo medo e pela surpresa. Tudo ao meu redor parecia silenciar, como se o próprio tempo tivesse desacelerado para me mostrar aquela criatura que, até então, eu só podia imaginar. A respiração pesada e o farfalhar de suas passadas pelo chão coberto de folhas secas eram os únicos sons que me conectavam à realidade, mas também aumentavam o terror que me consumia. O lobisomem estava ali, diante de mim, uma besta colossal e selvagem, misto de homem e fera que parecia carregar em cada músculo a força bruta da natureza e a ferocidade dos predadores. Sua cabeça era grande, com o focinho alongado e dentes afiados que reluziam, prontos para rasgar. A pelagem era negra e espessa, e eu podia ver cada fio se mover com o vento, como se a criatura estivesse viva, pulsando com uma energia antiga e poderosa. Eu queria gritar, correr, fugir, mas o medo era tão intenso que parecia me prender no lugar. Cada batida do meu coração soava como um tambor de guerra, anunciando a iminência de algo terrível. Senti um arrepio que subiu pela espinha, e minha mente tentou encontrar alguma saída, alguma forma de escapar daquele encontro que parecia condenado a terminar em desastre. A criatura avançou lentamente, sem pressa, mas com uma determinação que me fazia sentir cada vez mais vulnerável. Seus olhos nunca se desviaram dos meus, fixos, penetrantes, como se estivesse lendo minha alma e decidindo meu destino. Eu podia ouvir seu pesado respirar, seu peito subindo e descendo enquanto se aproximava de mim, a cada passo, esmagando o chão sob suas patas. Naquele momento eu sabia que não havia mais espaço para dúvida ou fuga. O lobisomem era real e ele estava ali para mim. Meu corpo tremia, minhas pernas começaram a ceder e eu senti uma vontade irracional de me entregar, de aceitar meu fim naquela noite escura e aterradora. Mas então, algo dentro de mim despertou. Uma faísca de coragem, talvez desesperada, talvez fruto do instinto de sobrevivência, me fez tentar me mover, recuar um pouco, mesmo que o medo ainda dominasse cada fibra do meu ser. Eu precisava tentar algo, qualquer coisa, para sobreviver. O lobisomem rugiu, um som profundo e assustador que reverberou pela mata, fazendo as árvores balançarem e o chão tremer sob meus pés. Era um som de aviso, de desafio e também de fúria. Eu soube naquele instante que não podia mais hesitar. Comecei a correr, mesmo sem saber para onde, afastando-me daquela criatura que parecia um deus antigo da escuridão, um espírito selvagem da floresta que tinha vindo buscar sua presa. Ouvi seus passos atrás de mim, o rosnado que cortava a noite, e senti suas garras quase me alcançar. O medo me impulsionava. Meu corpo parecia querer escapar dali a qualquer custo. Cada passo era uma luta contra a dor, o cansaço, o desespero.
A mata parecia se fechar ao meu redor, os galhos arranhando minha pele e o solo irregular ameaçando me fazer cair. Mas eu não podia parar. Não naquela noite. Não enquanto tivesse fôlego no peito. A corrida se transformou em uma perseguição desesperada pela vida, onde cada instante contava, e onde o silêncio da noite era quebrado apenas pelo som do meu próprio coração e pelos passos pesados do lobisomem atrás de mim. Eu não sabia quanto tempo corri, nem quantas vezes tropecei e me levantei. Só sabia que precisava sobreviver, que aquela noite no açude jamais sairia da minha memória e que aquela criatura, aquela besta selvagem e aterradora, havia mudado minha vida para sempre. No fundo, uma pergunta martelava minha cabeça. Seria essa minha última noite? Eu não sabia mais onde pisava. Cada passo era um risco. A mata parecia se fechar em volta de mim, com galhos e folhas que pareciam querer me agarrar e me puxar para o chão. O medo corroía minha mente e a adrenalina fazia meu corpo funcionar como nunca, impulsionando minhas pernas a correrem mais rápido do que eu jamais imaginei ser possível. Mas, mesmo assim, eu sentia que aquela criatura estava cada vez mais perto. Atrás de mim, os passos pesados continuavam, implacáveis. O som das garras arranhando o chão, das patas esmagando as folhas secas, fazia meu coração bater na garganta. O medo não era só pela perseguição, mas pelo que aquele lobisomem podia fazer se me alcançasse. Eu já tinha ouvido histórias, contos de horror sobre suas presas, sobre o que acontecia com quem caía nas garras dele. E então, cortando a noite como uma faca afiada, veio o uivo, um som gutural, carregado de dor, fúria e selvageria. Era um uivo que gelava a alma. Um chamado antigo que parecia ecoar das profundezas do tempo e da floresta. O uivo rasgou o silêncio da noite e, por um momento, eu parei, sem saber se corria mais rápido ou se congelava ali, paralisado pelo medo daquele som. O uivo parecia me perseguir tanto quanto a criatura, preenchendo o ar ao meu redor, se infiltrando nos meus pensamentos e ampliando o terror que já me consumia. Era um aviso, uma promessa de que eu não escaparia tão fácil, que aquele monstro estava ali para caçar, para reclamar o que achava ser seu. Eu me lancei novamente na corrida, com o coração batendo descompassado e a respiração pesada, tentando encontrar uma saída naquela mata que parecia um labirinto. As sombras se moviam com o balanço das árvores, e o uivo seguia me acompanhando, cada vez mais perto, mais ameaçador. Era como se a própria noite estivesse viva, respirando, pulsando, em sintonia com aquela criatura que me caçava. A cada instante eu sentia o perigo crescer, a sensação de que a morte estava logo atrás de mim, pronta para me alcançar e me arrastar para a escuridão eterna. Minhas pernas começavam a falhar, o cansaço apertava, mas eu não podia parar. Não podia permitir que aquele monstro me alcançasse. Enquanto corria, minha mente vagava entre o desespero e a esperança, tentando lembrar de algum caminho seguro, alguma passagem que pudesse me salvar. Mas tudo parecia igual, uma imensa parede verde escura de árvores e galhos, onde eu era apenas uma presa indefesa, correndo por minha vida. O uivo cortava o ar, era um som que me fazia arrepiar, que me fazia pensar que eu estava sendo observado por algo muito mais do que um simples animal selvagem. Era uma força antiga, uma maldição que habitava aquelas matas, um pesadelo que se materializava diante dos meus olhos. Em meio a essa perseguição desesperada, percebi que minhas forças estavam se esgotando. Cada passo custava mais que o anterior, e eu sabia que não poderia continuar correndo para sempre. O medo e a exaustão formavam uma combinação perigosa, e eu sentia que a qualquer momento poderia cair, virar alvo fácil daquele predador. Mas mesmo assim, algo dentro de mim não deixava que eu desistisse. Uma vontade de viver, um instinto que me impulsionava a lutar contra aquele destino sombrio.
Eu precisava sobreviver, precisava contar o que tinha visto, o que tinha sentido, para que ninguém mais fosse pego naquela noite terrível. O uivo parecia se transformar em um grito de vitória para a criatura, uma celebração da caça iminente, e eu sabia que o momento do confronto final estava próximo. Eu podia sentir o cheiro dele, a respiração quente e áspera, o peso de sua presença se aproximando. E então, num momento de desespero e clareza, senti suas garras quase tocarem minha pele. Um arrepio percorreu meu corpo, um misto de dor e medo que parecia paralisar todos os meus sentidos. Foi ali, naquele instante, que eu entendi que aquela poderia ser minha última noite, que o terror daquela perseguição não tinha fim, e que minha vida jamais seria a mesma depois daquele encontro com o lobisomem do açude. Eu não sabia exatamente quanto tempo eu tinha corrido naquela noite. O que parecia uma eternidade, na verdade foram minutos, ou talvez segundos, num borrão de pânico e adrenalina que me fazia esquecer de tudo, menos da necessidade de escapar daquela fera que me caçava implacavelmente. O som das garras contra o chão, o peso das patas esmagando a vegetação, o uivo que parecia vir das profundezas do inferno, tudo isso acompanhava cada passo meu. Minha mente estava em branco, exceto por um pensamento. Essa seria a minha última noite. Eu sentia o frio da noite entrar pela pele, o suor escorrendo pelo rosto, os músculos doendo, as pernas quase cedendo. A mata parecia mais densa, como se estivesse se fechando para me engolir junto com a escuridão. A respiração ofegante martelava nos meus ouvidos, o coração parecia querer explodir, e a sensação de estar sendo observado de todos os lados me deixava ainda mais desesperado. Em cada sombra eu via a figura da criatura, ou imaginava ver. Minha visão ficou turva, os olhos ardiam, a cabeça girava, mas eu não podia parar, não podia me entregar. Eu tropecei uma vez, quase caí, mas consegui me erguer antes que o lobisomem me alcançasse. Foi um momento de pura sorte, ou talvez de desespero, porque ele estava a centímetros de mim. Senti o bafo quente da fera, o cheiro forte e podre que já conhecia, a força bruta que parecia querer me arrastar para o chão. O medo me congelou e eu achei que seria o fim. Mas de alguma forma, eu consegui me afastar, romper aquela proximidade fatal e continuar correndo. Eu não sabia para onde estava indo, apenas corria para longe, tentando escapar daquilo que parecia um pesadelo vivo. A noite, que antes era só um manto escuro e silencioso, virou um palco de horror e sobrevivência. Cada galho quebrado, cada folha mexida, cada uivo que ecoava parecia um aviso do destino, uma contagem regressiva para o que eu sabia que podia ser o meu fim. Enquanto corria, comecei a pensar na minha vida, nas pessoas que deixaria para trás, nas histórias que nunca contaria. Eu tinha tanto medo, mas também uma vontade imensa de viver, de resistir, de desafiar aquela criatura selvagem que parecia representar tudo o que há de mais cruel e antigo naquele mundo. Era uma luta entre o instinto de sobrevivência e a força implacável da natureza, uma batalha silenciosa que se desenrolava na escuridão do sertão. Em um momento de clareza, percebi que o medo tinha me dado forças que eu nem sabia que tinha. Cada passo, cada respiração, cada batida do coração era um grito silencioso de resistência. Eu não podia deixar que aquela noite, aquela fera, fossem a última coisa que eu conhecesse. Precisava lutar, precisava encontrar um jeito de sobreviver. O uivo cortante voltou a ecoar, mais perto do que nunca. Eu sabia que o encontro final estava próximo, que o destino daquela noite seria decidido em segundos. Minha mente girava, tentando encontrar uma saída, um plano, uma chance. Mas a mata era uma prisão e eu era a presa. Foi então que, entre as sombras, eu vi uma luz tênue, uma fresta no escuro, o brilho distante da lua que começava a despontar no horizonte.
Era a esperança, o sinal de que a noite iria acabar, de que a escuridão daria lugar ao dia. Essa visão me deu forças para um último esforço, uma última corrida desesperada para escapar do destino que parecia me espreitar. Com o coração na boca, as pernas tremendo e a alma em chamas, eu corri em direção àquela luz, deixando para trás os uivos, as garras, o cheiro podre que marcava aquela noite. Eu não sabia o que aconteceria depois, se sobreviveria para contar essa história ou se ela ficaria guardada nas sombras para sempre. Mas naquele momento, só queria viver. E assim, naquela noite interminável no açude, entre o medo e a esperança, entre a vida e a morte, eu aprendi que algumas histórias não são apenas contos para assustar. São memórias gravadas na alma que nos mostram o que é lutar, o que é sentir medo de verdade e o que é nunca desistir, mesmo quando o fim parece inevitável. Essa foi a minha última noite, a noite em que o lobisomem do açude me ensinou que o verdadeiro terror está não só no que está lá fora, mas também dentro da gente.